Vou compartilhar com você nesse vídeo uma pergunta que eu chamo de afirmação, que mudou a minha vida completamente em um momento onde absolutamente tudo estava dando errado. Relacionamento, questão financeira, questão de saúde, tudo. E essa pergunta me ajudou a resolver. Eu vou compartilhar com você nesse vídeo com essa pergunta, mas como você já está acostumado, se você já conhece aqui o canal, se você está conhecendo agora, se acostume com isso. Eu converso sobre os assuntos de uma forma bem completa, então não vou só te falar aqui qual foi essa pergunta ou essa formação. Eu vou explicar aqui para você basicamente três coisas. Primeiro, o que significa isso de mudar de vida, né? Então, quando eu falo, isso mudou a minha vida completamente, o que é mudar de vida? Depois, eu vou te explicar como que a mente funciona e por que uma afirmação, uma pergunta é melhor do que uma afirmação positiva, uma afirmação direta. E no final eu vou explicar exatamente qual foi a frase, né, qual foi a pergunta e tudo que aconteceu. Ok? Então, é assim que a gente conversa aqui. Sempre a gente pega o assunto e conversa de uma forma completa. Bom, antes de ir para a parte prática aqui, vou fazer o convite para você participar do grupo, ou de um dos grupos, né, do Prosperidade Sem Esforço. A gente está chegando, acho que agora já está no 7º grupo, então são quase 7.000 pessoas recebendo conteúdo exclusivo, conteúdo que eu não publico aqui no YouTube. Se você quer ter acesso a esse tipo de conteúdo, toca no link aqui da descrição ou no primeiro comentário para acessar. Bom, o começo aqui da nossa conversa vem com o que significa isso de mudar de vida, tá? Isso, eu até falei sobre isso num vídeo passado, mas essa talvez seja a principal razão de por que muitas pessoas, mesmo conhecendo esse mundo aqui de manifestação, etc., não conseguir resultado. Mudança de vida significa mudança de percepção, tá? O que muitas das vezes, quando fala mudar de vida, o que a gente pensa, né? Ganhar mais dinheiro, ter mais clientes, mudar alguma coisa no meu corpo, conseguir um relacionamento, isso é o mudar de vida. Só que enquanto esse seu mudar de vida for externo, você dificilmente vai ver esse externo. Então, uma mudança de vida é uma mudança de percepção. Para ser mais claro, é o seguinte, eu sempre digo isso e repito, é um dos pontos onde realmente é mais complexo, porque ele fere diretamente o ego, ele fere diretamente tudo que você acreditou a vida inteira. Que é o seguinte, a primeira coisa que você deveria querer é: tudo está exatamente do jeito que está agora, não mudar nada e eu ficar bem com isso. Parece loucura, né? A gente já sempre aprendeu o oposto. Então, o normal é, por exemplo, eu estou com um negócio e está com poucos clientes, e aí eu fico desesperado, eu fico chateado, eu fico preocupado, Porque o normal é isso, né? Pô, se isso está acontecendo, não esteja bem, você tem que ir contra isso, batalhar. Só que aí eu te pergunto, caso esse seja a forma que você age, há quanto tempo você vem fazendo isso e há quanto tempo isso não vem dando certo? Né? Então, é aquela coisa, né? Como diz lá a PNL, o mapa não é o território. Você aprendeu, você recebeu um mapa, falando, olha, isso aqui é assim, assim, assim. Mas na hora que você vê, fala, poxa, não é bem assim. Tá? Então, o que eu vou te explicar aqui, quando eu falei dessa afirmação que mudou a minha vida, ela mudou inicialmente a percepção sobre a minha vida. E aí, consequentemente, o externo foi mudando também, tá? Mas essa é a primeira coisa. Eu sempre uso aqui uma agenda para organizar bem o que eu vou falar aqui para você, para não passar nada aqui que eu considero importante, tá? E aí só uma explicação que eu falei nesse último vídeo, que a gente vive em uma realidade que é atrasada, tá? Então, assim, olha,
enquanto você fica tentando mudar essa realidade, ela não muda porque você está sempre criando uma nova. Vamos colocar aqui para exemplificar, tá? Não se atente aqui à questão do prazo em si. Mas vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a sua realidade ela muda a cada 7 dias. Tá? Leva 7 dias para ela mudar. O que isso quer dizer? Você cria agora. Então, ó, hoje eu estou gravando esse vídeo. É um domingo, acho que hoje é dia 24. 24/5, às 11h30, tá? É quando eu estou gravando esse vídeo. Então, vamos imaginar o seguinte. Agora eu estou criando a minha realidade. Você já sabe que você cria a sua realidade através do que você pensa, do que você sente. Só que eu só vou ver isso que eu estou criando agora, exemplo, tá? Só no dia 31. Eu nem sei se tem dia 31. Existe 31 de maio? Sei lá. Ou 31 de maio ou 1º de junho, né? Exemplificando, é exatamente isso que acontece. E quando você não muda a percepção, né? Você está sempre reagindo. Então, vamos pegar esse exemplo. Eu estou com poucos clientes, eu vou e reajo. Eu estou aqui, ó, poucos clientes. Vamos supor que hoje, no dia 24/5, meu pensamento é esse. Eu estou com poucos clientes. Esse pensamento vai se refletir aqui no dia 31, tá? E aí no dia 31, eu continuo vendo que tem poucos clientes, aí eu vou e continuo pensando o seguinte, ó, tem poucos clientes aqui. E aí o que vai acontecer? Lá no dia 6 de junho, eu vou ver isso. Ou seja, eu vou ficar vendo isso o tempo inteiro. Porque eu estou criando isso o tempo inteiro, tá? Então, isso aqui é apenas para reforçar essa ideia de que a primeira mudança que você deve querer é uma mudança de percepção. Enquanto ficar reagindo ao que acontece, é exatamente isso aqui que eu estou fazendo, tá? Bom, dito isso, vamos entender aí a questão das afirmações, né? Porque se eu vou te explicar aqui sobre uma afirmação, você precisa entender qual que é o poder das afirmações, né? Então, normalmente quem começa a estudar esse mundo aqui, ela começa aprendendo sobre afirmações, né? E comigo não foi diferente. Lá no livro O Poder do Subconsciente é um livro de afirmações, né? O que é uma afirmação? Eu sou rico. Isso é uma afirmação, né? Só que, qual que é a questão aqui com a afirmação, tá? Vou colocar um desenho aqui. Isso aqui foi do jeito que eu aprendi isso aqui lá em 2016, 2017 com o Marcos Trombetta e com o Bob Proctor, né? Eles faziam esse desenho aqui da mente, tá? Vamos colocar ele minimamente aceitável aqui, né? Então isso aqui é um desenho da mente, onde aqui é o subconsciente e aqui é o consciente, né? Então o que acontece aqui? Quando eu uso uma afirmação, eu já sei que o que eu quero? Eu quero que essa afirmação penetre o subconsciente. Eu quero que ela chegue aqui. Só que quando eu faço isso daqui, então imagina que eu estou repetindo aqui, né? Essa afirmação. O que acontece? Esse cara aqui, essa linha, é chamado de fator crítico, tá? Esse fator crítico, ele funciona como se fosse uma barreira, uma proteção. Ele é bom, tá? Se ele não existisse, seria um problema. Se ele não existisse, qualquer estímulo que a gente tivesse, a gente iria aceitar. Tudo que chegasse iria entrar no subconsciente. Isso, obviamente, seria péssimo, né? Então ele funciona como esse filtro. Só que quando você quer fazer um processo de reprogramação, ele às vezes atrapalha nesse sentido. Por quê? Quando a gente
criança, né, até mais ou menos ali os 7 anos de idade, tudo entra aqui no subconsciente. Tudo que a gente... É uma esponja, né? Tudo que é falado, tudo que a gente experiencia, entra aqui. Só que depois isso se fecha. E quando isso se fecha, fica assim, olha, esse aqui é você. Isso aqui é você. Não deixe que entre nada diferente disso, tá? E aí o que acontece? Então, eu estou afirmando alguma coisa aqui, só que a informação que está aqui é diferente. E aí o que acontece? Ó, acontece isso daqui. Vem e volta. Vem e volta. Vem e volta, né? Ah, mas então as afirmações não funcionam? Não, ela funciona. Só que ela funciona na base da repetição extrema, né? Onde muitas das vezes fica tão incômodo ali, né, a repetição, que você desiste, tá? Você desiste. Esse processo aqui de confrontar, ele é cansativo demais, né? Então muitas vezes você não faz, tá? Qual que é a diferença aqui para as afirmações, né? Então uma afirmação, e na verdade essa palavra ela não existe, tá? Ela foi criada pelo autor do livro, que é O Código Secreto do Sucesso, é o nome do livro. O nome do autor é Noah alguma coisa. Quando eu falo do livro, quando eu não estou falando o nome do livro, o nome do autor vem. Quando eu falo, ele não vem. Mas enfim, procure pelo nome aí que você vai achar. Então, ele inventou esse termo, que é basicamente transformar isso aqui em uma pergunta. Então, esse eu sou rico, ele se transforma em por que eu sou rico? Né? Por que eu sou rico? E aí, o que isso aqui faz, né? Qual que é o benefício aqui? Uma pergunta, ela dá uma amaciada nisso aqui, né? Dá uma amaciada. Então aqui, se você for confrontar, ele fala, opa, não. Agora, se você perguntar, ele já aceita melhor. Basicamente isso, né? E aí, quando você pergunta isso repetidamente, o seu subconsciente ele fica buscando respostas para essa pergunta. Então, isso cria crença, tá? Essa pergunta, essa afirmação, ela cria crença, ok? Bom, dito tudo isso, né, agora a gente vai entrar na parte de qual que foi essa pergunta ou essa afirmação. Mas lembra, tá? Eu quero sempre passar para você aqui o mais completo possível, porque se eu não te explicasse isso daqui, você vai achar que é uma coisa muito banal, né? Então aqui você já entendeu que a primeira mudança que você deve querer é uma mudança de percepção e você entendeu por que uma afirmação funciona melhor do que afirmações diretas. Bom, qual foi a afirmação? Foi a seguinte: por que minha vida é tão perfeita? Essa foi a afirmação. E diferente de outras coisas que eu já tive acesso, ou outras afirmações, etc., essa aqui, ela veio como um download. Essa aqui eu não li em lugar nenhum, não vi nenhum vídeo, alguém falando isso. Não, eu só... ela veio. E ela veio como uma resposta, né? Então, no momento que essa afirmação veio, foi no período de maior dificuldade da minha vida, né? Quando eu tinha deixado de ser testemunha de Jeová, que foi, enfim, foi um ano ali, cerca de 10 meses terríveis, né? Porque eu estava completamente sozinho, sem mais nenhum amigo, todos eles eram de lá, né? O casamento, na época, por um fio, né? Obeso, quase 100 quilos para minha altura e tal, é muito. E
financeiramente muito ruim, enfim, tava tudo uma droga, né? E aí eu fiquei me perguntando, aí olha só, o que eu deveria fazer para mudar aquilo, né? E aí veio a formação. E de início, foi uma coisa tipo assim, que não tem lógica nenhuma, né? Tipo assim, pô, como assim eu vou falar que minha vida tá perfeita, cara? Tá uma droga, tá tudo uma merda, como assim eu vou falar que tá perfeita? Mas aí, né, entra exatamente o que a gente bate na tecla aqui, que é o mundo funciona ao contrário, né? O mundo funciona ao contrário. A gente aprendeu que, qual que é a lógica? Qual que é a lógica aqui, né? Pô, mas se eu achar que minha vida tá perfeita, aí não vai melhorar nada, né? Não é essa a lógica? Só que não é lógico. E, pelo contrário, a lógica é o que fode muitas vezes isso, sabe? É o que atrapalha tudo. Eu tô me tentando tirar os palavrões aqui, porque eu sei que algumas pessoas incomodam, mas, enfim, faz parte do meu linguajar. Peço desculpas, tá? Mas, muitas das vezes, a lógica é exatamente o que atrapalha, porque isso aqui não tem lógica nenhuma, né? A lógica é exatamente essa, né? Vamos colocar aquele exemplo que eu falei dos clientes, né? Então imagina assim, olha, eu estou vendo eu com poucos clientes, mas aí eu tenho que pensar que eu não preciso de cliente. Olha que loucura, né? Nossa, não, mas se eu pensar que eu não preciso de cliente, ele não vai vir. Aí eu repito a pergunta que eu já fiz aqui no início, né? Há quanto tempo você acredita que você está precisando de cliente e há quanto tempo que ele não vem, né? Se você for ver isso, aí você fala, não, realmente, então acho que esse não é a forma, tá? Quando eu comecei a repetir isso daqui, cara, foi realmente incrível, assim. Em um período de 2 meses, é incrível o que aconteceu. Incrível. Inicialmente, como disse aqui no início, o que aconteceu foi a minha percepção sobre tudo mudou. A percepção mudou. Por quê? Por mais que eu diga pra você, nossa, estava tudo uma droga, terrível, complicado, e isso, aquilo. A primeira coisa que aconteceu foi perceber o seguinte, cara, não tá tão droga assim, não. Ah, tem isso de ruim, tá. Mas e isso de bom? 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 E assim, olha, eu sei, isso aqui pode parecer aqueles papos de motivacional fajuto, né? Mas, cara, é verdade, sabe? Todo mundo tem mais coisas boas do que ruim. Todo mundo. Só que, infelizmente, né, muitas das vezes as coisas boas que a gente tem, elas ficam banais. A gente acaba não percebendo. Tem um exemplo que eu dou normalmente, que é o seguinte. Eu tenho um problema nos olhos chamado ceratocone, né? E eu já fiz cirurgia nos dois. Isso melhorou muito a minha visão. Nossa, era muito ruim, já melhorou muito, né? Mas eu preciso usar óculos ainda e tal. Imagina o seguinte, imagina uma pessoa que ela tem uma dívida, tá? E essa dívida é de 500 mil reais. Só que essa pessoa, ela enxerga perfeitamente, tá? O que acontece, né? Ela fica completamente transtornada com essa dívida. Normalmente é isso. Ela não consegue dormir, ela não consegue fazer nada. Ela vive preocupada com a dívida. E aí eu faço a seguinte proposta. Vamos imaginar que essa pessoa tenha os olhos perfeitos. Eu falo assim, olha, eu vou comprar os seus olhos, né, a sua córnea, que no meu caso aqui é um problema na córnea. Eu vou comprar a sua córnea por 500 mil reais. Você aceita? Não, pô. Não, claro que não. Você aceita 500 mil para não enxergar mais? Não. Se não, por que não, né? Porque enxergar vale mais do que os 500 mil, não é? Só que, quando você está aí com a dívida do 500 mil, ele domina a sua cabeça de uma forma que você não consegue perceber as coisas mais valiosas. Então, quando isso aqui
entra na sua mente, não é óbvio, não é que aí não vou ter nenhum tipo de problema, não é isso. Sabe o que a formação faz? Ela coloca as coisas no local certo. Ela dá a dimensão certa para as coisas. A dimensão certa. Então, eu tenho um problema, tá, vamos supor que isso aqui é a sua cabeça, né? Mas às vezes você tem um problema que ele tá aqui, ó, ele tá dominando sua cabeça toda, cara. E não, ele não é, às vezes esse problema, ele na verdade, comparado com as coisas boas que você tem, às vezes ele é desse tamanho aqui, ó. E qual o problema que é mais fácil de resolver? Um que parece gigantesco ou um que parece pequeno? Né? Então, o que essa formação faz é isso. Não é que ela te coloca vai te deixar idiota achando que tá tudo perfeito, tal, e não existe problema. Não é isso. Não é isso. Ela vai colocar as coisas no seu devido lugar com suas devidas dimensões. Tá certo? Então, repita isso, seja aqui, a questão é a repetição. Eu uso muito repetição através de áudio, é o que funciona muito bem para mim, através de hipnose, né? É a forma que eu considero mais prática. Mas você pode repetir isso aqui só mentalmente, escrevendo, enfim, falando na frente do espelho, a forma que for melhor para você. O mais importante aqui é você entender o conceito, ok? Fez sentido aqui esse vídeo? Se sim, deixa aqui um comentário, dá um hypar se você gostou muito e aqui abaixo tem as minhas soluções, né? Primeiro, grupo Prosperidade Sem Esforço, conteúdo exclusivo e gratuito, e realmente é exclusivo. O que eu publico lá, não publico aqui, até porque lá é um conteúdo muitas vezes em áudio, né? E curto e tal, então não tem como publicar aqui. Faça parte. Se você quer... se o seu objetivo, né, for resolver questões financeiras e você quer uma ajuda para facilitar isso, conheça aqui o Ativador de Dinheiro Inesperado. É um áudio de hipnose onde eu coloco no seu subconsciente que o dinheiro que você espera já chegou. É isso. Sempre a linha aqui é essa. Enquanto você exalar necessidade, enquanto achar que a vida tá uma droga, enquanto achar que o dinheiro não chegou, ele não vai chegar. Precisa ter no seu subconsciente a ideia, aquilo que eu preciso já chegou, eu não preciso mais. E esse áudio, ele vai facilitar isso, tá? Tem o link aqui na descrição também, ou no primeiro comentário para você conhecer. É isso, um abraço, até um próximo vídeo.